Tudo bem, pessoal? Aqui é o Éder Assunção. Vamos lá aprender mais um grau essa semana, que é o grau de troca. O grau de troca é um grau bem bacana, tão importante quanto os outros, é claro, mas com certeza você tem interesse nele justamente para regular essa ação de troca com o meio, né, com as pessoas e com os ambientes e tudo mais. Muita gente tem interesse nesse grau, por isso a gente vai falar de maneira bem especial dele hoje para você, tá? Então vamos lá, vamos lembrar das funções e do porquê que o sistema vital existe e tudo mais. Então o sistema vital, ele regula justamente a energia vital que a gente tem no corpo e coloca funções importantes para a nossa vida. A gente já viu que o grau de vida vai captar a energia telúrica do centro da Terra, essa energia que já vem adaptada à energia do planeta, como a gente já viu anteriormente. O grau de defesa, como a gente também já viu, vai colocar essa energia em uso, vai fazer com que a sua vitalidade, o seu sistema imunológico fiquem funcionando e tudo mais, como a gente já viu. Agora a gente vai para o grau de troca, que vai fazer o quê? Assim como o planeta Terra adequou a energia universal, o grau de troca vai adequar a energia a você, a sua personalidade. Então é ele quem vai pegar essa energia toda que está vindo do uso do grau de defesa e vai adequar a sua energia. O grau de troca fica mais ou menos aqui, né? O meio místico às vezes chama de chakra gástrico ou plexo solar, ele fica bem aqui. E aí ele vai fazer essa adequação à sua personalidade, ele vai fazer a adequação da energia ao seu ego, tá? O que é bastante importante, porque o seu ego é justamente o processo que você vai ter, é o grande degrau que você vai ter para chegar no seu eu, para chegar no seu senso de unidade, para usar o ego do jeito certo, chegar à unidade. Então o grau de troca vai ter grande função na afirmação do seu ego e também de como utilizá-lo de maneira correta. Como eu estou harmônico o suficiente para usar o ego de maneira correta, chegando assim ao meu eu, com letra maiúscula, ao meu senso de unidade e tudo mais. Tá? Sendo assim, o grau de troca então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre fazer uma mediação de energia. Ele vai pegar uma energia de uso, adequar a sua personalidade para que você entenda a sua unidade com o todo. Então vai ser sempre uma mediação do ego com alguma coisa. Essa alguma coisa, na verdade, é a mediação do ego com os ambientes e com as pessoas. Mas como, Éder? Como que ele vai mediar o meu ego com ambientes e pessoas? Eu não estou entendendo isso direito. Ele é um grande sensor de energia. O grau de troca vai ser o seu grande sensor de energia, principalmente de ambientes e pessoas. Sabe quando você chega a um lugar e você, mesmo sem ver ou sem perceber muito, você já sente como ele está? Isso pode ser muito gostoso, muito agradável, ou não, né? Pode ser péssimo também, não se sentir adequado, sentir que o ambiente te repele dali e tudo mais. É o grau de troca que está fazendo a sua função. Vamos lembrar que não se sentir adequado, não se sentir ruim, nem sempre é o ambiente que está ruim. Às vezes você só não está na frequência daquele ambiente naquele dia, naquele momento. Tá? A mesma coisa com pessoas. Tem pessoas que é mais fácil a gente trocar energia, a gente chama de afinidade, né? A gente tem mais afinidade e tal. Talvez pelo momento de frequência energética. E tem pessoas que a gente não sente tanta afinidade assim, e isso faz com que a gente sinta essa energia, muitas vezes não adequada. Isso pode significar uma energia que a gente sente de perda ou de não harmonia, né? Uma frequência não tão gostosa. Isso também acontece devido ao grau de troca, sentir esse processo como um todo, tá? Então assim, em lugares que você chega, com pessoas que você troca, isso tudo tem a ver. Aquela empatia que a gente sente com certas pessoas, tem vontade de ficar perto delas, elas emanam algo positivo, muito legal, isso também tem a ver com o grau de troca, que é também o que elas emanam e o que eu sinto. Assim como o que eu emano e o que as pessoas sentem. Vamos lembrar que o grau de troca, ele existe em todo mundo. Então, as pessoas também vão sentir a sua emanação de energia, tá?
Então vamos lá, a gente precisa lembrar então, sendo o grau de troca essa função tão importante, ainda mais hoje em dia, eu sei que você já foi lá na frente, já entendeu tudo que a gente está querendo dizer, que muita gente sofre com isso aqui, né? Mas, hoje em dia, a gente precisa lembrar que para esse grau ter sua função de uma maneira muito bacana, muito boa, a gente precisa de equilíbrio no processo, tá? Eu sei que você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas nesse caso do grau de troca, o equilíbrio é fundamental. Equilíbrio do quê? Do como eu emano, do quanto eu emano e do quanto eu capto e de como eu capto, tá? Esse equilíbrio vai ser fundamental para o grau de troca ficar bem e para você se sentir bem, tá? E aí o que acontece? Esse equilíbrio hoje em dia, nossa sociedade, ela anda um pouquinho mais individualizada, né? É o processo natural que a gente vem seguindo na humanidade de galgar novas percepções e tal. E o nosso período atual é um pouco mais individualizado. A gente mesmo, você mesmo, está mais individualizado, né? A gente pega tudo e filtra para nossa personalidade, seja no aspecto social, religioso, político, afetivo. A gente sempre filtra para a gente isso de uma maneira individual, o que é bacana. Isso não é ruim, a gente conquistou a individualidade, né? Mas hoje em dia isso está em demasiado. Estando em demasiado, vai prejudicar um pouco a troca. E aí muita gente vai sofrer com isso, tanto na maneira de sentir quanto de emanar energia. E esse equilíbrio vai ficar defasado. A gente tende a querer muitas coisas do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que eu havia pensado ou sentido. E isso faz com que o meu grau de troca se desequilibre. Claro que vai bater um pouquinho no controle, mas mais pra frente a gente fala dele especificamente, tá? Então o que eu preciso? Como é que eu faço? Se isso acontece dessa forma, se muita gente sofre, como é que eu faço isso? Eu preciso estar bem com quem? Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso estar bem, ó, estar bem. Eu preciso estar bem com quem eu sou. Olha, eu preciso estar bem com quem eu sou. Eu preciso estar bem comigo mesmo nesse momento. Entender que eu tenho limitações. Entender que eu tenho talentos, que eu tenho potencial. E como que eu utilizo tudo isso hoje da melhor maneira possível. Você, eu, todo mundo aqui, ninguém está aqui querendo errar, querendo fazer errado e querer sofrer. Claro que não, a gente sempre está querendo melhorar, querendo fazer o certo, querendo aproveitar o melhor de tudo, né? Então, quando eu estou bem comigo mesmo, quando eu olho e falo assim, vamos fazer o vídeo do grau de troca, e aí eu fico toda hora parando esse vídeo, ou incomodado com qualquer coisa, ou comigo mesmo, não falei essa palavra direito, ela não saiu do jeitinho que eu queria, não saiu o português perfeito. Se eu ficar assim, eu vou estar tão individualizado que eu não vou trocar com vocês, vocês não vão entender nada do grau de troca. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu falo, vai sair do jeito que sair, tudo bem, o importante é as pessoas aprenderem, eu passar essa mensagem tão importante hoje em dia e tudo mais. Quando eu estou bem com quem eu sou em termos de limitação e de potencial, tá tudo certo. Vamos lá, eu estou bem, estou me sentindo legal para fazer o vídeo hoje, vai sair bem, acho que as pessoas vão entender. E assim vai. Ok? Então, quando a gente está bem com a gente mesmo, boa parte desse grau já fica bom. Tá? E vamos lembrar que ele tem uma relação de troca. Vamos continuando aqui então. Vamos lá. O que acontece? Eu preciso estar bem só comigo? Sim, eu preciso estar muito bem comigo. Porque se eu entender minha limitação e meu potencial e tiver ok, eu vou também entender o momento dos outros. Eu vou entender que os outros também têm suas limitações e seus potenciais. E vou deixar de me incomodar um pouco com isso, né? A mesma coisa em relação ao que os outros e nós mesmos acabamos contribuindo com os ambientes. Certo? Então, o que acontece?
Acontece que quando eu entendo o momento do outro, porque eu estou bem comigo mesmo, aí é mais fácil de eu entender o momento do outro, eu consigo ter um equilíbrio melhor desse processo e dos ambientes, porque eu não caio em julgamento. Quando eu não entendo bem o momento do outro, ou não entendo bem o meu momento, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando. E é óbvio que a gente sempre vai julgar a gente mesmo primeiro, e como a gente já viu, a gente adora ser cruel com a gente mesmo. Então, toma cuidado para não se julgar demais, tá? Toma cuidado, porque o julgamento alheio sempre, a gente já vai voltar a falar dele. Mas quando eu me julgo muito, quando eu me julgo em demasiado, eu não estou aceitando minhas limitações e minhas capacidades naturais, o que aparece? O que eu sinto? Qual a emoção que acaba ficando evidente? E é essa emoção que vai desequilibrar o seu grau de troca. Aparece isso aqui, ó. Vergonha. Quando você tropeça e cai na rua, é natural você sentir vergonha, todo mundo sente. Por quê? Porque a gente sentiu que a minha capacidade ou meu potencial não foi usado completamente. E eu acabei me julgando antes dos outros. E aí eu sinto vergonha. Às vezes as pessoas estão até preocupadas. Nossa, tinha uma coisa ali, você escorregou, caiu. Mas eu tô pensando comigo mesmo assim, nossa, como eu fui bobo de cair. Como que eu me permiti cair dessa forma e me estatelar no chão. A gente sente vergonha, tá? E a vergonha é justamente o sentimento que vai desestabilizar, desarmonizar o seu grau de troca. E aí a gente precisa ficar muito, muito atento a isso, né? Porque ou eu estou julgando o outro, ou eu estou julgando a mim mesmo. Geralmente invertido, né? Eu julgo a mim mesmo e naturalmente, então, eu vou julgar o outro. E aí, nesse sistema todo de vergonha e julgamento, em julgar a si próprio, julgar o outro e não entender quem eu sou, não estar capacitado comigo mesmo e nem os outros entender o momento deles, o que acontece é que tem pessoas que justamente por entrarem nesse ciclo vicioso vão sentir uma grande desarmonia do grau de troca. E isso vai desestabilizar elas de verdade, talvez você esteja sentindo isso. E aí as pessoas querem fazer o quê? Querem fechar o grau de troca, elas querem trancar esse grau, né? Ah, então já sei, vou trancar esse meu grau porque daí ninguém suga a minha energia. Você deve ouvir muito isso, né? Ou deve sentir muito isso. Nossa, deixa eu fechar aqui para ninguém sugar minhas energias. Deixa eu trancar aqui para nenhum ambiente me influenciar hoje e tudo mais. O que a gente precisa lembrar? Que o nome desse grau é grau de troca. Quando você tranca, é uma armadilha. Não é assim que a gente deixa esse grau equilibrado, tá? Quando eu tranco, eu caio numa armadilha de quem? Eu caio numa armadilha do ego. E aí eu passo a usar o ego de maneira errada, né? Porque na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou individualista demais, eu não estou querendo trocar. E eu estou julgando que o outro vai roubar a minha energia, ou que algum ambiente vai roubar a minha energia, coisas nesse sentido. Então, toda vez que eu quero trancar o meu grau de troca, eu estou caindo numa armadilha do ego, né? E quando eu estou muito egóico, muito egoísta e julgando, eu estou desequilibrando justamente o grau de troca. Mas Éder, então como é que eu troco? Porque pelo amor de Deus, ultimamente eu converso com as pessoas e fico mal, as pessoas me sugam. Eu chego em certos ambientes e estou sentindo isso de uma maneira muito forte. Hoje em dia isso está tudo mais sensível, né? Porque a gente está se atentando para essas coisas, né? Então como é que você faz? Então, como trocar? Tem gente que adora andar com a mão aqui o tempo todo, colocar esparadrapo no umbigo, porque daí tá trancado. Toma cuidado com a armadilha do ego. Você está sendo individualista. Vamos abrir de maneira harmônica. É claro que o equilíbrio é a chave do processo. Então o segredo é lembrar da minha intenção de troca. Me lembrar primeiro que eu sou uno com o todo, eu faço parte do todo. E assim, naturalmente, as minhas trocas vão ser mais harmônicas. E é óbvio que nem todas as frequências vão estar harmônicas com a gente. Então vão ter lugares que eu vou precisar preservar a minha energia, né? Tem certos ambientes que eu não vou chegar com a energia toda aberta. Tem certo grupo de pessoas que eu não vou chegar com a energia toda aberta. É claro que a gente precisa estar atento a isso,
tá? Mas calma, é tudo muito simples. Por exemplo, quando a gente vai ao shopping, é natural o grau de troca sentir um grande abalo. Não porque o shopping é ruim, não, mas porque a gente esquece de regular ele antes de entrar. O shopping. Vão muitas pessoas ao shopping e o shopping tem uma energia toda voltada à questão do desejo, né? A gente vê, querer comprar, ter, não ter, etc. e tal. Então, quando eu vou ao shopping, eu preciso lembrar de regular o meu grau de troca. Isso não quer dizer fechar o meu grau de troca, mas regular, lembrar quem eu sou, estou bem com as minhas capacidades, com as minhas limitações e está tudo certo. E aí eu vou ao shopping com isso um pouquinho mais equilibrado. Se você achar que precisa, pode pôr a mão aqui e imaginar fechando, porque a única coisa que vai fechar esse grau é sua intenção, é você que comanda, assim como a respiração, não é você que comanda a sua respiração, é você que comanda o seu sistema vital. Então a intenção de fechar um pouquinho, de regular esse grau, vai te deixar bem, mas sem trancar tanto, né? A mesma coisa, eu preciso numa reunião onde certas pessoas que vão estar lá não são tão afins e tal, talvez eu me sinta sugado, ou talvez eu sugue essas pessoas. Antes de entrar, lembra, regula o seu grau de troca, tá? Faz essa regulação porque isso vai trazer harmonia ao seu processo. E aí você troca de uma maneira equilibrada, né? Eu tô aqui no estado de São Paulo e perto da cidade de São Paulo, né, a 100 quilômetros dela, e em São Paulo tem a 25 de março, aquela rua famosa dos comércios e tal, né, que vai muita gente. Já teve vezes de eu ir para lá e de eu esquecer de regular o grau de troca antes, e chega lá, a gente fica tonto até de tanta gente, de tanta coisa, é muita coisa para ver. Você tá lá geralmente querendo aproveitar o tempo, a gente que vai de viagem, assim, né, tá perto, mas não é tão perto assim. Você está querendo aproveitar o tempo, você está querendo ver o quanto você gasta, você quer achar o mais barato, aquele produto que você quer e tudo mais. E muita gente, muita gente. Isso te deixa com um grau de troca tão ativo que você sai do seu prumo de equilíbrio e você fica meio zureta mesmo, né? Aí você lembra, mesmo lá na 25 de março eu já fiz isso. Parei, para tudo, regula o grau de troca. Já estava começando a ficar meio tonto, já estava começando tem pessoa que tem tendência a desmaiar, tem pessoa que fica muito ansiosa com os ambientes e tudo mais. Para tudo, põe a mão aqui, é regular. Regulou a quantidade de pessoas, as suas intenções, tá tudo certo, não tem problema, tá? O que a gente precisa fazer? Lembrar de trocar de uma maneira equilibrada, tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Quando eu estou regulando o meu grau de troca, principalmente em relação a pessoas, tá? E eu estou muito preocupado com se eu estou sendo sugado de energia ou não, se eu estou sugando demais, o processo interno que a gente precisa ficar atento é o de auto-boicote. Como que eu vou me boicotar, Éder? Meu Deus do céu! Calma. Esse auto-boicote, ele vai acontecer por causa da sua necessidade de autoafirmação. O grau de troca não é regulador do ego? O regulador do ego não vai ter a ver com a sua personalidade, com quem você é hoje? A gente precisa de autoafirmação. Mas quando eu caio na armadilha da autoafirmação pela autoafirmação, e hoje em dia a gente está com uma tendência muito forte a isso, isso acaba se tornando um auto-boicote, né? Deixa eu fechar aqui, porque eu conheço fulana, e fulana vai sugar a minha energia e tal. Olha a autoafirmação errada. Eu já estou julgando que a minha energia é melhor do que a dela, ou que a dela é ruim, ou etc. Mas Éder, eu estou entendendo o que você está falando, mas pelo amor de Deus, eu sou uma esponja. Aonde eu vou, eu volto mal e tudo mais. Já estou até aqui com o umbigo machucado de tanto esparadrapo e tudo mais. Olha aqui, ó, toma cuidado. Se isso não tem a ver com a sua carência, presta atenção em si mesmo. Se isso não tem a ver com autoafirmação, hoje em dia a gente se autoafirma demais. A gente se autoafirma no trânsito, a gente se autoafirma na questão profissional, a gente se autoafirma na questão social, né? A gente às vezes deixa de fazer uma troca social devido a uma autoafirmação. Isso é uma tendência, como eu estava dizendo, da humanidade hoje em dia. Isso já é atestado cientificamente, filosoficamente, né?
Então, essa tendência individualista vai levar a gente a uma autoafirmação. Ok, ela faz bem, mas a gente não precisa usar ela em demasiado. A gente não precisa fazer isso o tempo todo. Por quê? Se eu já estou consciente de que o meu ego vai me levar ao eu e que o eu é unidade, a autoafirmação é só um cisco desse processo, é um estágio desse processo, que às vezes é necessário. A autoestima faz muito bem, a gente precisa cuidar dela, mas eu não posso cair na armadilha de usar isso aqui errado. Quando eu uso isso aqui errado, eu tranco, eu fecho o grau de troca. O que eu preciso fazer? Eu preciso trocar. Troca, você lembra, não fecha, adequa, equilibra, se sinta parte do todo. Chega no ambiente, se harmonize com o ambiente. Para fazer esse vídeo aqui, eu precisei me harmonizar com esse ambiente. Mesmo esse ambiente lindo que eu tô, delicioso, eu precisei me harmonizar antes. Porque eu cheguei com a ideia, com o meu mental muito ativo, o que eu vou falar para as pessoas, como é que eu vou explicar o grau de troca e tudo mais. E de repente eu esqueço de que eu preciso estar aqui e que eu preciso me adequar. Esse ambiente tem uma frequência dele próprio, né? E aí eu me adequo a ele, e quando eu me adequo a ele, o vídeo flui, eu consigo falar bem, o ambiente me ajuda, fica tudo ótimo. Lembra disso, eu preciso trocar de maneira harmônica, tá? Aquela história do abraçar uma árvore faz bem, faz super bem para você trocar. Já foi testado, inclusive por uma pesquisa da psicologia positiva de Harvard, que o isolamento é que te leva ao fracasso. O isolamento te leva a uma tendência de desistir das coisas. Você vai desistir da sua felicidade? Não troca. Procura seus amigos, conversa, dá risada, troca com quem você gosta, troca com seu bichinho de estimação, troca com seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, sua família, troca com seus amigos, que é a família que você escolheu. Esteja aberto a essa troca de uma maneira equilibrada, sem precisar da autoafirmação boba do ego. E use o seu ego pro bem. Seja você aquela pessoa que tem a energia boa que todo mundo quer estar perto. E tudo bem. Nossa, as pessoas vão querer me sugar? Não, elas vão querer estar perto. Seja você aquele que faz o seu ambiente ficar bem, que quando você chega, tudo fica bem. Seja você a frequência que vai fazer o ambiente ficar ótimo. E se você chegou a um ambiente que não está assim, se adequa. Olha para o ambiente, entre em harmonia com ele, tenta se adequar, adequa o seu grau de troca, lembra dele. Você lembrando dessas questões simples, você deixa de sofrer com muita coisa hoje em dia, só prestando atenção no seu ego, na sua individualização, nas suas autoafirmações, mas usando isso de maneira correta. Usando isso para que você se lembre da sua unidade com o todo, para que você se lembre que você é pertencente à energia como um todo. A energia, não existe separatividade subatômica entre as coisas, nós somos interligados. Então, ok, mas antes de eu chegar a essa grande compreensão, passa pelo meu ego. Se eu adequar ele bem, o meu grau de troca contribui para a fluidez da minha vida. Tá joia? Ficou claro aí para você grau de troca? Compartilha, ajuda a gente, eu agradeço de coração, tá? Eu espero você, para você se inscrever no vídeo aí, se você não se inscreveu ainda. Compartilha nas redes sociais, a gente está postando dicas de como fazer isso diariamente, como fortalecer o seu grau diariamente na rede social. Vai lá, compartilha, assista e principalmente treina. Vai treinando a sua percepção do sistema vital, vai treinando as suas percepções das funções dos graus, tá? Mais pra frente tem mais aula, a gente vai falar de todos e você vai ganhar essa nova percepção, vai ser super joia. Um grande abraço para você, meu coração para você, que a nossa troca continue sendo ótima como está sendo. Tudo de bom!